Amém. A graça e a paz do Senhor. Tudo bem com você? Estamos aqui para mais este devocional e quero estar falando sobre Cristo hoje. Cristo é um mistério de Deus. Isso é tremendo. Sabe, Jesus é tão grande, tão amplo que é impossível você fazer um quadro dele. Mesmo escrevendo muitos livros mostrando tudo, falando o tempo todo, falando o que ele é, relatando aquilo que ele fez, falando aquilo que ele faz, falando as operações que ele faz em nossas vidas, não tem como falar tudo. Mas hoje eu quero falar um pouco dessas múltiplas faces. Não só hoje, vamos falar por mais dias. Mas tem coisas que nos chamam a atenção na personalidade maravilhosa do Senhor. Então há um texto bíblico que mostra de inúmeras formas. E ao mesmo tempo, ele é o pão da vida, ele é a água viva, ele é a ressurreição. Mesmo antes de ter vencido a morte, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é o amém, ele é o cabeça, é o cavaleiro, ele é o mesmo tempo, ao mesmo tempo ele é o Cordeiro de Deus. E desde o Gênesis ele já morria pelos nossos pecados. Ele é a arca lá no tabernáculo do deserto, ele é a exata expressão de Deus. Nele Cristo, tudo subsiste. Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra, ele sustenta todas as coisas pelo seu poder, mas ainda assim, ele é homem, e ele tem a mente de Deus, ele é a expressão exata, a expressão do homem. Como podemos falar de alguém assim? É maravilhoso demais. Oh, irmãos, nós somos preocupados com tantas coisas, mas uma só realmente importa. E ele disse isso para Maria. O que importa? Conhecer o Senhor Jesus. Somos envolvidos com tanto trabalho, tanta obra. Somos preocupados com tantos projetos, organizações. Mas o Espírito do Senhor diz expressamente que apenas uma coisa importa, e é que o conheçamos. Vamos ler a Bíblia? Capítulo 17, verso 3 do Evangelho de João diz assim: E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então Jesus Cristo é o Filho de Deus, o unigênito, que estava no seio do Pai e que nos foi enviado para revelar o coração do Pai. Nós somos tão preocupados em discutir teologias, defender doutrinas, pontos de vista, mas a experiência espiritual é uma lupa que você pega a lupa e foca em um objeto que está no meio, no foco, você enxerga bem. Mas à medida em que vai olhando, as bordas ficam desfocadas, distorcida. Assim também acontece com as coisas espirituais. Quando nós focamos no Jesus no centro, quando nós colocamos Jesus no centro, as coisas são claras. Mas quando começamos a fugir para os lados, começamos a discutir doutrinas, falar de teologias, falar de pontos de vista, falar de coisas confusas, falar de coisas distorcidas. Jesus é tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexo. E aí nas escrituras há pelo menos 150 expressões que traduzem o que ele é. E quando nós debandamos por esse caminho, desfocamos, não vemos com tanta clareza. É tão difícil falar dele, pois ele é maravilhoso. Aliás, este é um dos nomes dele, maravilhoso. Como podemos manifestar Jesus, expressá-lo, ou mesmo representá-lo?
Às vezes eu penso no Jesus dos cartões, dos vitrais, das catedrais, das estátuas erigidas, naquelas pinturas tão distantes de um Jesus, por vezes quase efeminado. Aquela figura plástica, mórbida, meio domesticada que as pessoas contemplam. Não, ele não se parece com o nosso Jesus, com o Jesus da palavra de Deus. Todos sempre falam coisas boas de Jesus. Muitos afirmam que ele foi um exemplo de vida, mas nada pode estar mais fora da realidade do que isso. Jesus não foi um exemplo de vida, ele é a própria vida, é a verdade. Ele veio para deixar as pegadas, mas ele veio para ser muito mais do que um bom exemplo. Ele é a própria vida que desceu do céu e se fez gente. Ou que nós possamos ver um vislumbre do Senhor Jesus, fazendo um quadro tosco, não um quadro, sabe, não um quadro desfocado, um quadro ruim de sua sublime majestade, mas, sabe, um quadro daquilo que ele é. Glória a Deus. Então, quero falar desse Jesus, desse santo Jesus, desse poderoso Jesus. Eu estou começando hoje, mas nós vamos continuar falando nos próximos dias. Mas hoje eu quero, no nome do Senhor Jesus, deste maravilhoso Jesus, lhe dizer que Ele é tudo o que precisamos. Vamos orar? Pai amado, Pai santo, em nome de Jesus, que a tua poderosa graça esteja sobre nós, esteja em nós, esteja irrompendo sobre nossos corações. Oh, derrama, Senhor. Derrama sobre nós o teu poder, derrama sobre nós a tua unção, derrama sobre nós a tua graça. Tu és poderoso, tu és exaltado, tu és aquele que derrama entre nós a tua graça, sabedoria, direção, vida. Por isso eu oro pela minha vida, pela vida deste teu filho, desta tua filha, pela vida deste que nos ouve, desta que nos ouve, e declaro: Jesus é a melhor coisa que você tem que ter. Jesus tem que ser a primeira e o primeiro em todas as questões da sua vida. Porque em Jesus nós temos plena salvação. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê um dia magnífico para a glória de Deus. Amém? Até amanhã, em nome de Jesus.